Na nossa análise de hoje, a gente mergulha num material fascinante que chegou para a gente. É uma combinação de anotações pessoais sobre TDAH, sobrecarga e, do outro lado, textos clássicos de Confúcio. A nossa missão foi tentar criar uma ponte, né? Ligar essa ansiedade tão moderna com essa sabedoria milenar. O resultado é um estudo de caso que a gente chamou de Caio Consciente, e a jornada dele começa num lugar que acho é bem familiar para muita gente. Uma sala de estudo simples, luz de lamparina, onde a calma do lado de fora era o oposto do caos que estava dentro. E essa sensação é o nosso ponto de partida. Aquele zumbido constante na mente, sabe? Um ruído de fundo que parece que nunca desliga. E a pressão no peito. Parece um peso físico mesmo, construído por 1000 expectativas, tanto nossas quanto dos outros. É um cansaço muito específico, né? O corpo está exausto, mas a mente se recusa a parar. A gente fica com a impressão de que o descanso de verdade é uma miragem. Muito, muito forte. Ele percebeu que a estratégia dele de lutar contra a própria sombra, de tentar, aniquilar o caos, só estava jogando mais lenha na fogueira. A mudança de verdade começou quando ele parou de lutar e começou a cultivar. Em vez de combater o TDAH, a proposta que ele achou na filosofia foi a de aprender a dançar com essa energia. O objetivo não era acabar com o caos, era aprender a conduzir, a transformar aquilo em algo que ele pudesse guiar, com mais gentileza e principalmente com mais controle. É uma transmutação, sabe? De uma guerra interna para uma jardinagem interna. Jardinagem interna, gostei muito dessa imagem. E um primeiro passo crucial nesse processo, algo que se destacou bastante no material, foi a importância de dar um nome certo ao que ele sentia. Não um diagnóstico frio, mas um nome que trouxesse compreensão. Sim, e o nome que emergiu foi transformador. Em vez de se rotular como fraco, preguiçoso ou indisciplinado, ele aprendeu a chamar aquela sensação de sobrecarga contínua. E por que essa troca de palavras que parece tão simples é tão impactante? Porque nomear é o primeiro passo da reconstrução. Quando você chama algo de fraqueza, você se identifica com o problema. É um julgamento sobre seu caráter. Mas quando você chama de sobrecarga contínua, você está descrevendo uma condição, uma circunstância. O monstro deixa de ser um fantasma que mora dentro de você e passa a ser uma tempestade que você está atravessando. Isso tira o poder, amorfo do caos e te devolve a agência. A narrativa muda de eu sou o problema para eu estou enfrentando um problema. E isso abre a porta para a solução. Faz todo sentido. É a diferença entre uma sentença e um diagnóstico. E é aqui que a conexão com a sabedoria antiga fica, muito interessante. O conceito central de Confúcio que o Caio usou foi o da retificação dos nomes. Confesso que, à primeira vista, parece algo muito acadêmico, quase burocrático. Como é que isso se aplica a uma mente em sobrecarga? Essa é a beleza da filosofia, quando a gente tira ela da estante, né? Para Confúcio, a desordem no mundo e dentro da gente começa com a desordem das palavras. Ele diria que se um pensamento de autocrítica, tipo, eu nunca vou conseguir terminar isso, é chamado de a verdade, você vira um escravo desse pensamento. Ele dita a sua realidade. Mas se esse mesmíssimo pensamento é retificado, ou seja, chamado pelo nome correto, ruído, medo ou simplesmente um pensamento passageiro, de repente você se torna o mestre da situação. Você não é mais o pensamento. Você é a consciência que observa o pensamento. A palavra que a gente usa para definir nossa experiência interna determina o poder que essa experiência tem sobre nós. Uau! Então, retificação dos nomes é, na verdade, um ato de recuperação de poder sobre a própria mente. E isso me leva a outra ideia de Confúcio que apareceu com força nas fontes, a de que a virtude é a sedimentação de pequenos ritos. Não é um grande ato heróico, mas algo construído no dia a dia. E essa é a parte que fundamenta toda a reconstrução. O homem superior, na linguagem de Confúcio, não é uma pessoa que nunca sente raiva, preguiça ou caos. É a pessoa que, sentindo tudo isso, pratica consistentemente pequenos ritos, pequenos gestos que a realinham.
É uma etiqueta interna que governa os impulsos. A força de caráter não vem de uma grande batalha vencida, mas da disciplina diária, invisível, de arrumar a cama, de respirar fundo antes de responder, de organizar uma gaveta. É a constância nesses detalhes que sedimenta, camada por camada, a dignidade interna e o equilíbrio. É uma ideia muito bonita e poderosa. Mas eu imagino que para alguém que está no meio do furacão da sobrecarga, ouvindo isso, pode parecer algo distante, quase inalcançável. Onde é que uma pessoa sequer começa a construir essa tal etiqueta interna quando tudo parece estar desmoronando? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta que o Kai encontrou não foi um tratado filosófico. Foi um plano extremamente simples e prático. É aqui que a gente sai da teoria e entra nas ações que transformaram a disciplina, para ele, de uma cela de prisão em um refúgio seguro. Ótimo, vamos detalhar esse plano. O primeiro passo, pelo que eu entendi, é focado inteiramente no corpo. Foi chamado de a postura do escriba. Exato. A ação é ridiculamente simples e, por isso mesmo, genial. Antes de começar qualquer tarefa que exija foco, a instrução era sentar-se com a coluna ereta, sentir os pés firmes no chão e fazer 3 respirações profundas e lentas. O foco total durante essas respirações não era esvaziar a mente, mas só sentir o peso do corpo na cadeira, o contato com o chão, só isso. E por que algo tão simples funciona? Parece quase bom demais para ser verdade. É aqui que a neurociência moderna e a sabedoria antiga se encontram. Pensa no seu córtex pré-frontal como o CEO do seu cérebro. É a parte responsável pelo planejamento, foco, decisões racionais. Quando a gente está em modo de sobrecarga contínua, é como se o CEO estivesse correndo em pânico pela sala de reuniões gritando fogo. A postura do escriba é como um assistente calmo que entra, fecha a porta, serve um copo d'água e diz: "Tá tudo bem, o alarme era falso, vamos voltar ao trabalho." Essa ação física e consciente ancora o CEO. É um sinal fisiológico direto que diz ao seu sistema nervoso: estamos seguros, não há ameaça. Isso reduz a resposta de luta ou fuga, que é a fonte de toda a agitação. Você está literalmente acalmando o chefe do seu cérebro usando a linguagem do corpo. Acalmar o chefe do cérebro. Adorei a analogia. Ok, então o corpo está ancorado. Mas e o ambiente? Minha mesa de trabalho, por exemplo, costuma ser um caos. De livros, celular, uma xícara de café. Confúcio teria algo a dizer sobre a minha bagunça. Com certeza teria. Isso nos leva ao passo 2, a regra do pergaminho único. A instrução para o Caio foi cirúrgica. Na sua mesa de trabalho ou no seu campo de visão imediata, só poderia haver uma única coisa: objeto relacionado à tarefa atual. Se ia ler, só o livro. Se ia escrever, só o caderno e a caneta. O resto todo é removido. E o celular? O celular é o principal alvo do corte. Ele não vai para o modo silencioso, não fica virado para baixo, ele é exilado para outro cômodo. E quando eu digo exilado, é exilado mesmo. Não adianta colocar na gaveta e ficar pensando nele. Outro cômodo. De preferência um com uma porta bem grossa. Isso é radical, mas eu entendo a lógica. Mas é isso de uma dúvida prática. E a realidade de quem trabalha em casa, talvez com filhos, com interrupções constantes. Como essa soberania do espaço funciona no mundo real, que é inerentemente caótico? Essa é uma objeção importante. A soberania aqui não significa ter um mosteiro silencioso à sua disposição. Significa exercer controle sobre o que você pode controlar. Talvez você não controle a casa inteira, mas pode controlar os 50 centímetros quadrados à sua frente na mesa. Talvez não consiga 2 horas de silêncio, mas consiga 15 minutos. A regra não é sobre perfeição, é sobre intenção. Ao limpar deliberadamente o seu campo visual, mesmo que por um período curto, você elimina a competição pela atenção. Não se trata de ter mais força de vontade para resistir à distração. Trata-se de criar um ambiente onde a força de vontade é menos necessária. É um ato de recuperação da soberania sobre seu espaço mental através da organização do seu espaço físico. Entendido. É sobre criar pequenas ilhas de ordem no meio do oceano de caos. Corpo ancorado, ambiente focado. Qual é o terceiro passo? O que conecta tudo isso a um sentido maior? Esse é o ritual da pequena vitória.
E ele é a ponte entre a ação e o propósito. Ele se divide em duas práticas muito concretas. A primeira, uma vez por dia, realizar uma tarefa doméstica trivial. Lavar uma única xícara, arrumar a cama, organizar uma gaveta. Mas com atenção plena e lentidão deliberada, sentindo a temperatura da água, o movimento das mãos, o tecido do lençol. Sem pressa, com intenção total. E a segunda prática? A segunda é a retificação dos nomes em tempo real. Ao longo do dia, sempre que surgisse um pensamento autossabotador, eu não consigo, isso é muito difícil, eu sou um fracasso, a instrução era rotulá-lo verbalmente, em voz baixa. E isso é apenas um pensamento, não sou eu. Essa distinção é a chave. Mas falar sozinha, mesmo que em voz baixa, não pode parecer um pouco estranho no começo? Pode sim. A mente vai resistir. No início, ao tentar rotular o pensamento, você pode sentir até mais agitação. Isso é normal. É o sistema nervoso testando para ver se essa nova calma é real. Mas o ato de verbalizar é crucial. Ele cria uma distância. O pensamento deixa de ser uma verdade absoluta que te define e passa a ser um evento mental que você observa. E aqui a gente conecta tudo de volta a Confúcio. A tarefa doméstica com atenção plena é a sedimentação de um pequeno rito. A verdadeira vitória não é a xícara limpa, é o ato de alinhar o pincel antes de tocar o papel. É nesse gesto que a dignidade interna é fortalecida. E rotular o pensamento é a retificação dos nomes na prática. É um padrão aprendido de autoobservação sem julgamento, que quebra o ciclo de identificação com a negatividade. Fica muito claro como os 3 passos, corpo, ambiente e sentido, se entrelaçam para criar um sistema de autossustentação. A mensagem que fica desse plano todo é realmente poderosa. Não é sobre uma revolução da noite para o dia. É a consistência suave que, no fim das contas, esculpe o destino. A ideia não é vencer o mês que vem, é só cuidar de hoje. Exatamente. E é fundamental reforçar isso. A mudança exige comprometimento. E o processo será, por vezes, difícil. Justamente por isso, ele precisa começar leve. A reconstrução da sua paz interior não pode se tornar mais um fardo pesado para carregar. A constância é infinitamente mais importante que a quantidade ou a intensidade. É sobre aplicar esses passos de forma simples, mas consistente. É como a gota d'água que, com o tempo, fura a pedra, não pela força, mas pela persistência. Que o processo seja um alívio e não mais uma obrigação na sua lista de tarefas. E com consistência. Comenta aqui qual desses passos, talvez a postura do escriba ou a regra do pergaminho único, parece mais aplicável para começar agora mesmo. Se esta análise trouxe um pouco de clareza ou paz, considere nos seguir para continuar essa jornada de aprofundamento e reconstrução. E para encerrar, deixo uma reflexão que emerge diretamente desse estudo de caso. Uma pergunta para levar consigo. Se uma pessoa não é os seus pensamentos, quem é essa consciência que observa? E o que essa consciência realmente deseja construir?